Galera, discutindo um pouquinho com vocês a respeito da formação dos Estados Nacionais Europeus, né? É um assunto aí que vai aparecer num contexto de crise da Idade Média, né? Crise do feudalismo e o fortalecimento do poder das monarquias que posteriormente vão ganhar aí a nomenclatura de absolutismo ou o antigo regime, né? Quando a gente juntar todas as características de política, de economia, de sociedade, de cultura, enfim, vão montar aí a grande força dessa idade moderna. Mas para vocês entenderem os acontecimentos dessa situação, essa transição, né, essa fase de Idade Média para a Idade Moderna, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é que os países europeus, as nações modernas, né, elas não se formam da mesma forma, ok? Cada estado vai ter uma característica particular, ok? E o outro ponto é que isso não é feito de uma hora para outra, ou seja, a formação de um Estado centralizado, organizado, administrado por um único rei, apesar dele existir desde antes, são várias gerações, ou seja, são séculos de processo até que as disputas, né, os conflitos existentes, tanto entre o monarca, né, que vai ser esse rei dessa região, e os grandes nobres ou senhores feudais se resolvam. Em outras regiões, o conflito vai ser estabelecido entre a monarquia e o próprio clero, ou seja, quem é que vai dominar, quem é que controla, quem dá a ordem final, né? quem é que direciona todas as regras da população. Então, por favor, não achem que formar um Estado significa que um rei aparece e o surgimento desse único rei, né, que sempre existiu, mas não tinha força e agora ele ganha, né, adquire um poder maior. Ou seja, o aparecimento, o fortalecimento desse um governante, desse único monarca, já resolve a situação e forma todo um Estado, né? Então, ou seja, é um processo lento, é um processo demorado e que tem particularidades em cada região. Só para vocês sacarem, eu não vou entrar nos casos particulares, mas se a gente pegar aí as 4 grandes monarquias mais famosas que o Enem acaba cobrando mais, né? Portugal, Espanha, Inglaterra e França. Para se formar esses 4 países, para esses 4 estados se formarem, os conflitos militares, por exemplo, eles vão existir em todos eles. Mas só para vocês perceberem as diferenças de processo, né? Como é que os desenvolvimentos de formação eles acontecem de forma distinta. Portugal e Espanha, por exemplo, vão conseguir se formar, né? São países que vão se construir e o poder vai ser centralizado na mão do rei, porque existe uma guerra. E nesse caso, a guerra de reconquista, ou seja, a guerra contra os mouros, a expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica, ela vai fortalecer essas lideranças, okay? Ela vai fortalecer o poder desse rei e essa guerra vai ser fundamental para criar um país. Na mesma guerra, no mesmo conflito, Portugal se unifica de forma muito menos conflituosa, por exemplo, do que a Espanha. A Espanha, nessa disputa para expulsar esses muçulmanos, elas vão, por exemplo, existir o conflito aí entre 4 grandes famílias reais para saber, no fim das contas, qual delas vai ser o herdeiro legítimo do trono, né? Ou seja, qual da família possui o poder final para governar toda a Espanha. Então, para vocês verem como é que a mesma guerra ela vai ter questões distintas. Por outro lado, uma outra guerra, para que fique claro que existir o conflito não necessariamente soluciona a questão da centralização, ou seja, a guerra ela não pode ser a explicação para um Estado se formar, que Inglaterra e França se envolvem também em uma guerra, a Guerra dos 100 Anos, pela disputa do trono francês, que os ingleses reclamam, né? Ou seja, alegam que são pertencentes a essa linha de sucessão. E essa guerra entre Inglaterra e França, na verdade, ela tem um efeito oposto do que uma guerra faz para a Espanha e Portugal. Ou seja, a guerra de reconquista
ela beneficia, né? Ela agiliza a centralização. E no caso de França e Inglaterra, essa disputa, ou seja, uma guerra, ela vai atrasar a formação dessa monarquia. Okay? Só para vocês sacarem como é que os desenvolvimentos eles ocorrem de maneira diferente. Mas o que a gente pode alegar, o que a gente trabalha como sendo uma característica geral, né, dessa formação do Estado Nacional? Primeiro, os motivos que levaram à crise do feudalismo, e nesse caso, preciso que fique claro que a burguesia ela vai ter um papel fundamental, né? Ela vai ser um dos agentes externos da crise feudal, ou seja, a alternativa que o comércio possibilita para a população, a alternativa da vida nas cidades, né? O conflito para saber quem é que dá as ordens aí entre senhores feudais e os próprios burgueses, né? O aumento dessas disputas, o aumento desses conflitos, desses interesses divergentes que vão existir nesse quadro é considerado uma das crises. Okay? Por quê? Essa burguesia ela não é facilitada, né? Ela não se beneficia pelo esquema da fragmentação política, ou seja, o fato de existir vários feudos e cada feudo com a sua própria regra, cada feudo com a sua própria medida, com seu peso, com a sua moeda, com a sua língua, com a sua fala, com seus decretos, com seu controle, enfim. As diferenças entre os feudos, elas não são positivas para o comércio, elas dificultam a relação de troca e a relação de ganho. Okay? Então, esse modelo feudal ele é um obstáculo para essa burguesia. E uma outra questão interna que está acontecendo dentro dos feudos é o aumento do conflito entre os camponeses e os próprios senhores feudais, ou seja, principalmente depois da peste negra, né, que é o aumento da mortalidade, sem que as relações de trabalho, né, sem que a relação de produção seja adaptada nos mesmos níveis, ou seja, existe uma diminuição da população, mas os senhores feudais continuam exigindo a mesma produção, né? Ou seja, o aumento da exploração do camponês ele se torna um combustível para uma série de revoltas dos camponeses dentro dos feudos. Então esses dois fatores vão diminuir o poder dessa nobreza. Okay? Esse senhor feudal que antes controlava tudo, internamente ele está sendo questionado e ele está sendo desafiado pelos seus próprios camponeses, e exteriormente, externamente, esse nobre, esse senhor feudal, ele está sendo pressionado pelas questões e pelas exigências da burguesia que não se beneficiam desse modelo. Com a diminuição desse poder feudal, e principalmente atuando aí, pela questão dos burgueses, a união entre esses dois grupos, entre um rei, né, entre um monarca que já existia, okay? Ele pertencia a essa região, mas ele não tem poder, porque o poder do rei ele é o equivalente ao poder de um senhor feudal, ou seja, já que cada nobre manda no seu pedaço de terra, manda no seu feudo, o poder que o rei desempenha na sua localidade é o mesmo que um outro senhor feudal desempenha na dele. Então, o rei ele está lá, mas ele tem um poder local, um poder somente naquela situação. Então, a burguesia e essas monarquias, elas se aliam, certo? Com patrocínio, o que é isso? Com financiamento dos burgueses para esse nobre, né? Porque ele já tem um poder, já tem toda a herança e a legitimidade do trono, né? A questão sanguínea, a questão do brasão, da família, enfim. Com essa autoridade e com o financiamento que os burgueses fazem, já alerta para esse ponto, que a burguesia ela não é boba, né? A burguesia ela já está pensando um passo à frente para melhorar os seus negócios. Então, é um valor que ela desembolsa, é um valor que ela coloca para aumentar o poder do rei,
para depois ela conseguir lucrar com isso, conseguir reaver esses ganhos. Então, qual é a mudança, né? Que com o fortalecimento desse poder real, com a verba, com o capital necessário para se fortalecer e para criar um exército particular, esses reis de cada localidade, eles vão possuir força para combater os nobres, para controlar os senhores feudais, porque cada um é individual, cada um tem o seu exército particular, e o rei agora ele está tendo um exército nacional, ele tem um exército mais forte. Então, em uma série de conflitos militares, ele retoma essas terras. Em outros reinos, em outros feudos, por exemplo, não é nem necessário ir para o conflito, ou seja, as próprias revoltas internas ali dos camponeses permitem que esse nobre rebaixe o seu poder, ou seja, aceite diminuir a sua influência e a sua força e entregar a ordem, entregar o governo, entregar todo o poder na mão desse monarca, certo? Então, o Estado, os países europeus, eles vão se formar dentro desse contexto. De novo, de forma bem geral, né? Isso é o que são as explicações aí para o grande quadro do continente, apesar de que cada região vai ter desenvolvimentos dentro desse grande papel de forma diferente. O que muda com a formação do Estado? Que a partir de agora, principalmente para a burguesia, um Estado centralizado com a mesma moeda, com a mesma regra, com a mesma língua, com os mesmos pesos e medidas, facilita a relação comercial, ou seja, o processo de troca ele aumenta, isso enriquece cada vez mais esses burgueses. Para o rei é uma situação em que ele tem o seu poder aumentado, certo? A sua influência agora ele é o topo da pirâmide social, ele se torna a pessoa mais importante e quem governa, quem administra e quem dá todas as ordens, ok? Para os camponeses, a situação ela é considerada de melhora, apesar de que a vida do camponês, a vida dessa população mais pobre, ela é a que menos tenha melhorado de fato. Mas existe uma mudança da servidão para o início do pagamento de imposto. O que é isso? O camponês que antes ele pagava o serviço, ele pagava o aluguel da terra, entregando trabalho e entregando produto, com o Estado Nacional ele vai ter que entregar isso em dinheiro. Então a sociedade ela fica cada vez mais monetarizada, ou seja, ele não entrega o produto em si, para pagar as dívidas e para pagar as suas obrigações. Ele vende o que ele produz e com o dinheiro que ele recebe pela venda da produção, pela venda do que ele faz, esses camponeses vão pagar o imposto e com o que sobra eles compram o produto dessa burguesia. Quem é que perde com essa centralização política? A nobreza, que durante grande parte da Idade Média, principalmente na Alta Idade Média, esses senhores feudais tinham o poder total, né? Ou seja, eram eles que mandavam na sua localidade. Com a formação desses novos estados, quem vai passar a dar ordem ao rei? Então o nobre ele tem o seu poder diminuído, certo? Não significa que ele perde status, porque ele ainda continua fazendo parte da alta corte, ou seja, são os nobres que vão se aproximar das monarquias e vão ganhar com isso também. Perde poder, mas ganha em status social, ganha em benefício, ganha em privilégio. E que isso depois já cria todo um barril de pólvora para a próxima fase de conflitos, que vão ser aí as revoluções burguesas. Mas isso é para o futuro, beleza?